Gente, vamos lá então rapidamente. Olha só, vamos falar um pouquinho de família e sucessões, tá? É uma parte também que, depois de obrigações e contrato, é o que mais é cobrado na prova de civil da OAB, tá? Então, assim, ó, vamos começar. Casamento. Vamos relembrar alguns conceitinhos de casamento. Primeiro, idade núbil. O que é idade núbil? Idade a partir da qual a pessoa pode casar. A partir dos 16 anos, quem quiser já pode casar, certo? A partir dos 18 anos existe a capacidade plena e aí não precisa mais de autorização para casar. Com 16 anos precisa da autorização dos responsáveis, né? Entre os 16 e os 18, porque a pessoa é assistida. E se os pais ou os responsáveis não quiserem dar a autorização para o casamento, cabe uma ação, né, para supressão do consentimento. O juiz vai suprimir o consentimento dos pais, tá? Só que essa ação, ela tem que ser fundamentada, não basta essa negativa, o pai e a mãe pode negar o consentimento para casar do filho em idade entre 16 e 18 anos? Pode, mas desde que a razão seja fundamentada. O simples não quero não basta, tá? Tem que ter uma razão mais grave, digamos assim. Antes dos 16 anos, podia casar? Pode casar? Em regra, não pode, tá? Excepcionalmente, o 1520, ele fala que pode em casos de gravidez, e é um artigo um pouco, digamos assim, fora de moda, né? Pela época que a gente está passando, não é muito aplicado, porque precisa fazer uma interpretação com direito penal, que é nos casos de evitar prisão, lá naqueles casos de casamento da vítima com o autor do fato do estupro, tá? Então, mas isso está meio em desuso, né, gente? Até pela própria época que a gente está vivendo. Mas, gosto é gosto. Se quiser, pode. Tá certo? Então, assim, ó, a primeira coisa que a gente vai ver no casamento é a idade, se podem casar. E depois a gente vai partir para quê? Habilitação. O que é a habilitação, gente? É um procedimento para verificação dos requisitos do casamento, tá? Procedimento que vai ver a regularidade, idade, entre outros. O que mais que é visto na habilitação? Primeiro, domicílio do casamento, domicílio de um dos nubentes. O que é nubente, gente? Quem vai casar, quem está se habilitando para o casamento. Então, a primeira coisa que é vista na habilitação, o domicílio dos nubentes, toda a documentação, a presença de duas testemunhas para fazer a habilitação. Qual é o principal aspecto observado na habilitação, gente? Para que serve a habilitação para o casamento? Verificar as causas impeditivas ou suspensivas para casar. Qualquer pessoa pode casar com qualquer pessoa? Não é bem assim. Uma coisa que eu quero que vocês lembrem, os efeitos das causas impeditivas e suspensivas. As causas impeditivas geram nulidade do casamento. E as suspensivas? Anulabilidade. Elas podem ser convalidadas dependendo do caso, tá? É isso que eu quero que vocês lembrem. Vamos dar uma passada rapidamente nas causas, gente? Normalmente as causas impeditivas têm a ver com parentesco, tá bom? Então a gente vai lá no quem tiver com o Vadimeco quiser abrir, 1521 do Código Civil. Quem não pode casar sob pena de nulidade? Ascendente com descendente, pai com filha, mãe com filho. Lembrando agora que o STF admitiu o quê? Reconheceu o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Então, não podem casar os ascendentes com descendentes, porque é uma questão de genética. Adoção, tá? Tem que ver a questão da adoção, os adotantes com os adotados. Tem a questão, um pouco controversa, mas também não pode, da fertilização, né? Às vezes não é gerado por inseminação artificial, também gera impedimento. E também tem a questão da maternidade e da paternidade socioafetiva. São aspectos novos que tem que lembrar. O que é a paternidade socioafetiva, gente? A pessoa tem um pai e uma mãe que não é biológico. E é reconhecido isso. Consta, inclusive, na certidão de nascimento da criança. 2 pais ou 2 mães. Biologicamente filho de um, criado por outro. E aí o STJ também já reconheceu. Gera impedimento e nulidade. Se eu me casar com o meu pai ou com o meu pai social, digamos assim. Tá bom?
O parentesco em linha reta, para sempre, ele vai ser impedimento, causa de impedimento. Então, o vô com a neta, o pai com o filho, sempre em linha reta vai ter impedimento. Lembrando, né, o parentesco em linha reta é aquele que descendem todos de tem o mesmo ascendente, tá? Tanto para trás como para frente, falando de maneira mais simples aí. Lembrando, gente, cunhado é parente, tá? Parente em linha colateral, entra no lugar do irmão, não pode casar. Quer dizer, o cunhado ainda pode, não pode casar o seu cunhado com o pai dele, digamos assim, tá? Tem que lembrar sempre dos ascendentes com descendentes. Já acabei de falar, adotante com adotado não pode casar, né? Vice-versa, o adotante com adotado e o adotando com quem foi seu adotante. Também não pode. Adoção é filho, gente, é filho legítimo. Tem que tirar esse ranço aí que adoção não é filiação, certo? Irmãos bilaterais ou unilaterais também não podem casar. E tios e sobrinhos depende, que são os colaterais de terceiro grau, tá? Aí vai depender, mas em caráter excepcional. Se comprovado por perícia que não existe problema com a genética, digamos assim, vai dar problema na prole, certo? Porque, gente, o que é o casamento? Estabelecimento de vida em comum. Antigamente tinha aquela questão da procriação, não é mais requisito essencial do casamento. Casamento ou união estável é estabelecimento de vida em comum. Tá? Tanto que não ter filhos não é causa de anulação de casamento, tá? O que mais que eu quero falar com vocês disso? Então, assim, ó, aí o último, impedimento criminal, chama de impedimento criminis. O que é isso? Não pode, são impedidos de casar o cônjuge sobrevivente com aquele que matou o marido, certo? O que a lei fala? O cônjuge sobrevivente com o condenado por homicídio ou tentativa de homicídio contra o outro, né? Então, é impedido, o casamento é nulo, tá? Se fosse suspeição, aí poderia até casar, dependeria do regime de bens, a gente já vai ver. Então, sempre que tocar na questão do parentesco, até o impedimento criminal, é impedimento. E as causas suspensivas, gente, a própria lei fala, não devem casar, não podem, não devem casar. Então, a lei não vai proibir a celebração do casamento. O casamento até é válido, mas tem algumas consequências. A lei vai impor algumas exigências. Regime de bens, tá? Esse regime de bens imposto pela lei, diante de causas suspensivas do casamento, é o que a gente chama da separação legal, que não pode confundir com o regime da separação de bens, que é o optativo, que é o que os cônjuges escolhem. Olha, você é rico, eu sou rica, nós vamos casar, cada um com o seu. Então vai ser separação de bens. Nós não vamos misturar o nosso dinheiro. Amigos, negócios à parte. Tá? Então, esse aqui é o que os cônjuges optam. Esse é o que a lei impõe diante de causas suspensivas. Tá certo? Feito isso, gente, verificada... vou falar mais um pouquinho das causas suspensivas. Já falei, né? Eles não podem casar. Quem que não pode casar, gente? 1523. Ele não fala muito expressamente, não. Aqui, ó. O viúvo ou a viúva que tiver filho do cônjuge falecido. Então, viúvo falou de... Gente, tá muito assim, dá muito bem para diferenciar. Falou de viúva e viúva, tô falando de causa suspensiva. É o único que fala disso, tá? Viúva ou viúva, enquanto não fizer o inventário dos bens, a viúva ou a mulher cujo casamento se desfez por ser nulo ou anulado, em até 10 meses depois do começo da viuvez. Por que guarda esse período de 10 meses? Para ver se não está grávida, se não vai trazer nenhum tipo, não vai precisar ver a questão sucessória da criança, que já tem o quê? Expectativa de direito, embora não nascida ainda. O divorciado, enquanto não houver sido homologado ou decidida a partilha dos bens, e o tutor ou curador e seus descendentes, ascendentes, irmãos, cunhados, com a pessoa tutelada ou curatelada, enquanto não cessar a tutela ou curatela. Se casar sob essas condições, o que vai acontecer? Imposição do regime da separação legal, certo? Causas impeditivas, causas suspensivas. Pensa assim, ó, as causas suspensivas têm um castiguinho. Pode? Pode, mas vai sofrer digamos assim, uma sançãozinha com relação ao regime de bens, tá? E as impeditivas? As impeditivas não pode, o casamento é nulo, tá bom? Não convalida. Casou,
Próximo passo da habilitação, não tem causas suspensivas ou impeditivas, eu vou escolher o quê? O regime de bens. Seguinte, eu não tenho nada, ele também não tem nada, o que nós vamos fazer? Não vamos falar nada com relação ao regime. Não falou nada, o regime que a lei estabelece, não é esse é castiguinho, tá? O regime que a lei estabelece é a comunhão parcial de bens. Comunica os bens após a constância do casamento. Ficam de fora os bens particulares de cada uma das partes anteriores e os recebidos a títulos de sucessão ou doação. Posso escolher esse, posso escolher a comunhão universal, tá? Peraí que eu errei aqui. Desculpa, gente. O regime da união estável, se não falar nada, também é o da comunhão parcial de bens, tá certo? Posso escolher a comunhão parcial, que todo mundo junta tudo, eu trago tudo que é meu, ele traz tudo que é dele. Ou a separação de bens, fica cada um no seu quadrado, ou a participação final dos aquestos. Os bens vão sendo comunicados, vão sendo, digamos assim, partilhados, vão sendo somados, e no final a gente vê como divide. Esse no final ver como divide é muito complicado, porque a gente não sabe como vai terminar o casamento, né? O que é comum fazer aqui, então? Pacto antinupcial, feito em cartório, por escritura pública, no momento do casamento. E aí vai ser decidido lá. Se ficar 10 anos casado comigo, pode ser que você tenha direito a tantas coisas. Normalmente, né, o pessoal, ator, atriz, não sei o quê, tudo faz esse tipo de regime de escolhe. O regime de bens pode ser alterado? Pode ser alterado mediante pedido judicial. A pessoa que casa com 16 anos pode pedir modificação no regime de bens só depois que ela atingir a maioridade, certo? E qual que seria o regime aí, no caso? Aqui entra o comunhão. Comunhão parcial? É o comunhão parcial, é o da lei. Às 16 anos? Porque daí já está autorizado a casar, já tem idade núbio. Gente, escolheu o regime, habilitou, escolheu o regime, não tem impedimento, tem suspeição, tá tudo certo, casou. Casamento, uma cerimônia, né, pública, tem que ter 2 testemunhas, em local aberto. Casou, vai compartilhar a vida em comum, deveres do casamento. Uma coisa que eu não quero que vocês esqueçam, para que serve o regime de bens também? Dar publicidade a terceiros. O que precisa no regime de bens aqui? De outorga para determinados atos. O que é isso? Alguns atos, por exemplo, alienar ou criar direito real sobre imóvel, litigar como autor e réu em processos sobre imóveis, desde que discuta a propriedade, prestar fiança ou aval, ou fazer doação de qualquer tipo de bem. Precisa do quê? Da outorga de um dos cônjuges, ou a marital ou a uxória, do marido ou da mulher, tá? Não pode esquecer disso. Outorga para determinados casos, alienação, para litigar em direitos reais imobiliários, prestar fiança ou fazer doação. Exclui da doação, a autorização, se for uma doação de caráter remuneratório, da ação em pagamento, por exemplo. Vai doar um bem para pagar uma conta, tá? Não precisa da outorga. Se eu fizer uma escritura pública aqui de participação no final dos aquestos, eu posso constar isso da participação final dos aquestos. Olha, em caso de necessidade de alguma dessas ações aqui, de alienação ou de ação imobiliária, fica dispensada a outorga. Isso pode constar na minha escritura pública de participação final dos aquestos. O que mais que eu quero falar? Casou, beleza? Tá vivendo bem? Vai viver bem até na hora da sucessão. E começou a não dar certo. O que pode acontecer? Divórcio. Existe separação hoje? A maioria da doutrina entende que não tem mais. Divorcia direto. Né? Veio lá com a emenda, não vou lembrar o número da emenda agora, acho que é 66. Artigo 226, parágrafo 6º da Constituição, o casamento pode ser dissolvido pelo divórcio, ponto. Antigamente tinha uma opção de requisitos, no mínimo 2 anos de separação de fato, 1 ano de separação legal, agora não precisa mais. Não havendo filhos menores nem herdeiros necessários, ou incapazes, né? Necessários não, incapazes, eu tenho o quê, gente? Não havendo herdeiros menores ou incapazes, eu posso fazer extrajudicialmente, por escritura pública, o divórcio. Assim como o usucapião também, tá? Posso fazer extrajudicialmente. Divorciou, vai separar os bens, conforme o regime, tá?
E o que mais qual que é o aspecto mais importante que, na verdade, é o que vai cobrar de vocês depois, mais pra frente, como advogado no divórcio? Alimentos. Quem presta alimentos, gente? Peraí, antes de falar quem presta. Primeira coisa, binômio, né? Qual que é o requisito para os alimentos? O binômio. Necessidade de quem está recebendo, possibilidade de quem vai pagar e razoabilidade, né? Não é porque o pai do meu filho é o Mick Jagger que eu tenho que ganhar igual, que ele vai ganhar igual ao pai, não é? Então tem que ter essa aqui, razoabilidade. Vamos ver dos alimentos o que eu acho importante para vocês aqui. Opa, tá. Primeira coisa, os filhos menores são sempre, a necessidade é presumida, sempre. Eles sempre vão precisar, tá? Depois eu tenho o quê? Os alimentos, que pode ser pelo vínculo do casamento, então entre os cônjuges, pelo vínculo do parentesco, lembrando que no caso de alimentos prestados por parentes a idosos, eu já passei, né, Caio? Eu tô acabando. Fica à vontade. No caso de alimentos prestados dos filhos para parentes idosos, eles são solidários. E no caso, por exemplo, é o único que é solidário. No caso de suplementação de alimentos, a criança recebe do pai 30% do salário mínimo e não está dando para viver. Aí eu vou pedir para quem? Para os parentes. Sempre dos mais próximos para os mais remotos, digamos assim, né? Para os mais afastados. Então, eu vou pedir primeiro para quem? Para os avós. Mas eu tenho que demonstrar o quê? Primeiro, que os pais não podem mais arcar, suprir, e que a responsabilidade dos avós é subsidiária. Vem para completar. E no polo passivo da ação eu vou colocar todo mundo. Eu tenho que colocar todos os avós. Ah, tá morto, não tem, sumiu, foi embora, beleza, eu ponho quem tem, tá? Primeiro eu provo que o pai não pode ou a mãe não pode e chamo os avós. Mas a responsabilidade é subsidiária. Se tratando de parente idoso, solidária, tá bom? Todo mundo tem 10 filhos, os 10 vão ter que, um pague e os outros pagam os 10, bom, daí a responsabilidade solidária. Quando cessa a obrigação alimentar, gente? Quando cessar a necessidade, normalmente cessa aos 18 ou com fim de faculdade, etc. Quando a parte, por exemplo, o alimento entre os cônjuges, a outra parte constituir novo casamento ou união estável, ou nas outras hipóteses legais, está pagando alimentos para o parente idoso, o idoso morre, cessa a obrigação. Tá certo? Pode passar a obrigação alimentar por sucessões? Pode o espólio, dependendo do caso, ter que suprir uma parte, mas normalmente não passa. E a característica dos alimentos? Irrepetíveis, né? Não devolve, irrenunciáveis e incompensáveis. Não dá para você compensar, tá? A mãe da criança deve para o pai, aí o pai quer compensar isso. O direito é da criança. Mesmo que a criança, de certa forma, seja credora a certo ponto. Pronto? É que aí, assim, se o casamento for até o fim, morreu um dos cônjuges, abre o quê? Sucessão, tá? Lembrar, domicílio último domicílio do falecido, do decujus. Lembrar que o direito sucessório é um direito constitucional previsto no artigo 5º, tá? Então, todo mundo tem, as pessoas têm, quem tem bens, né, e que tem direito de herdar ou de transmitir os seus bens, lembrar da ordem de vocação hereditária, 1829 do Código Civil, né, ascendentes, descendentes, o cônjuge sobrevivente, o companheiro entra aqui agora, não pode mais haver diferença no regime, na ordem de sucessão do companheiro, o STJ já bateu o martelo em cima disso, certo? E por último, os colaterais. Duas causas também que eu não quero que vocês esqueçam, gente. Eu já vi cobrar, na última prova acho que não caiu, não. Indignidade e deserdação. Tem que saber diferenciar, tá? Causas de indignidade, está lá no 1814, é uma perda do direito de herdar. A indignidade, a parte vai perder o direito hereditário. Quem pode propor ação de indignidade? Qualquer um dos outros herdeiros. E tem que ser declarado, tá? Ou declarado no testamento, ou declarado pelo juiz. Em casos de crime doloso contra a vida do autor da herança, quem é o autor da herança, gente? O morto. Está aí lá escrito para vocês, o autor da herança é quem transmite a herança, é o morto, tá?
Em casos de homicídio doloso, contra o autor da herança, seu cônjuge, descendente ou ascendente, crime contra a honra do autor da herança e ato contra a liberdade de testar. Tá? Algum ato que impeça-o de testar. Ele vai ser considerado indigno. O indigno, ele é afastado digamos assim, do bloco de herdeiros e a sua cota-parte dissolve para ser distribuída entre os demais. Tá certo? E por último, pode haver a reabilitação do indigno? Pode, por perdão expresso ou tácito do autor da herança, por ato de testamento, e aí ele volta a ter direito, mas a partir do momento que ele foi reconhecido como reabilitado como indigno. Então, se tinha coisas antes para partilhar, ele não vai, digamos assim, entrar na sucessão. Tá bom? Alguma outra dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu já ultrapassei tudo o que eu podia e que eu não podia. Tá, gente? E aí, assim, civil é um conteúdo hiper extenso. Agora o Caio vai falar, acho que com vocês, você vai entrar em empresarial ou civil mesmo? Ele vai... porque aí vocês vão ter também, além disso, eu quero que vocês prestem mais atenção, assim, na hora da prova, no civil, além de família, a parte de obrigações e contratos, que é muito cobrado. Tá bom? É isso aí, gente. Qualquer dúvida, eu fico à disposição. É só uma pincelada mesmo, por enquanto. Tá bom? Pronto? Então tá bom. Tudo bem, pessoal? Algumas carinhas aqui eu conheço. Bacana. Agradeço muito aí, pessoal de Itajubá, que veio, o pessoal que está nos assistindo online. Sejam todos muito bem-vindos. Outros rostinhos eu ainda não conheço. Espero que seja a primeira e última vez que eu vos vejo. Tudo bem? Vocês vão ser todos aprovados, tá? Em nome de Jesus. Beleza? Bom, eu fiquei com um pouquinho de direito civil. Meu nome é Caio, para quem não me conhece. Tá bom? Sou professor de direito empresarial aqui no curso Êxito. Também dou alguns cursos também em outras faculdades, Unisal, Itajubá. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre direito civil, os principais pontos em obrigações e contratos e os principais pontos em direito empresarial. Bacana? Os meus contatos, vocês vão ter acesso junto com o material na apresentação, Instagram, Facebook, WhatsApp, eu disponibilizo, vocês podem entrar em contato. Eu tenho uma mania de responder às 2 da manhã, tá? Mas vocês não liguem. O Douglas, ele já até acostumou com isso. Tudo bem? Mas vamos lá. Antes de eu entrar aqui em direito empresarial, eu vou bater esses pontos em direito civil, alguns artigos que eu acho que é importante vocês anotarem, vocês lerem com calma em casa, que pode ser que caia. Bacana? Bom, eu costumo dizer que dentro do direito civil existem 3 regras de ouro que definem as obrigações e que definem os contratos. Tudo bem? Essas 3 regras de ouro, se vocês não sabem nada de civil, fica com isso na cabeça, até porque não tem como você matar a matéria inteira, são mais de 2.000 artigos, certo? Até eu aconselho, não se mata estudando civil, não se mata. Como estratégia, ninguém precisa acertar 80 questões. Como estratégia, pegam o maior número de questões com menor conteúdo, tudo bem? Em que pese eu dar direito empresarial, deixa ela por último, tá? Porque ela tem uma matéria bem extensa e tem 5 questões, mas é um pouco abstrato na cabeça do aluno, né? O direito empresarial. Processo penal, legal estudar penal. Vocês tiveram aula hoje com o projeto o Felipe Alciprete, vocês tiveram aqui um pequenininho. Direito do trabalho, processo do trabalho, é interessante vocês estudarem também, tá? Constitucional, administrativo, tudo bem? Bom, e depois, Caio, essas aqui eu já estou manjando. Aqui você já garantiu 38. E ética, pelo amor de Deus, que vai entrar o Gustavo e o professor. Bateu as 40 aqui. Caio, eu quero garantir, aí você parte para tributário, você parte para ECA, filosofia, enfim. Mas foca primeiro essas matérias que eu falei. Tudo bem? Direito civil, as 3 regras que eu quero que vocês saibam, meus amigos e minhas amigas, é o seguinte. Dentro do direito civil, só há que se falar em perdas e danos, se houver culpa do devedor. Quando você lê aquele texto enorme da questão, tenta identificar se tem culpa ou não do devedor. Ok? Se tiver culpa, vai ter indenização. Se não tiver culpa, não vai ter indenização. Tudo bem? Regra de ouro, não precisa se matar estudando 233 seguintes. Pensa, aquele casinho teve culpa, vai ter indenização. Não teve,
Beleza? Não vai ter indenização. A segunda regra de ouro, é favor debitores. Não precisa anotar esse nome latim, mas é o seguinte: toda vez que houver escolha no direito civil, anotem, toda vez que houver escolha no direito civil, esta será do devedor. Esta será do devedor. Exemplo, Caio, tem uma obrigação alternativa. Vocês lembram a obrigação alternativa? Eu vou eximir da minha obrigação entregando um bem ou outro bem. Gravem a palavrinha ou. Bacana? Quem que escolhe um ou outro? É o devedor da coisa. Se o contrato não prevê o contrário. Então, a regra geral, a regra de ouro, é que se havendo escolha no direito civil, esta será sempre do devedor. Bacana, Oswaldo? Bom te ver, meu amigo. E a terceira e última regra de ouro dentro do direito civil. Solidariedade não se presume. Solidariedade não se presume. Jamais vai se presumir solidariedade. Decorre de lei ou da vontade das partes. Leia-se contrato, instrumento particular. Então, você se deparou com uma questão em direito civil, que vai tratar de responsabilidade subsidiária e dá um imbróglio na nossa mente, né? Mexe, caramba, já é um texto, você já passou por ética, já passou por constitucional. Quando chega em direito civil, você fala, vou chutar, normal, tudo bem? Mas se você estiver inseguro e quiser enfrentar a questão, pense nessa questão da solidariedade. A solidariedade não se presume, decorre de lei ou do contrato. Exemplo, fiança. A responsabilidade da fiança do fiador é subsidiária. E do avalista? É solidária, porque a lei manda ser solidária. Tudo bem? A lei manda ser solidária. Então, aqui a questão vai dizer se está na lei ou se foi decidido entre as partes que a responsabilidade é solidária. O fiador, que tem responsabilidade em regra subsidiária, por intermédio de um instrumento particular, pode transformar essa responsabilidade em solidária? Pode, porque a solidariedade decorre de lei ou da vontade das partes. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Bacana? Não tentem matar direito civil, pessoal. São 2.000 artigos, entendeu? O que vocês precisam saber? Direito de família. Não casa, não faz isso não. Seja feliz, vocês não vão ter dor de cabeça. Tá? E não precisa, vai ter dividir patrimônio, cara, cria empresa. Você será mais feliz. E é a partir daqui que nós vamos entrar em direito empresarial.